Embora a gente veja a igreja em Atos dos Apóstolos completamente ativa, externa às suas próprias atividades, andando pelo mundo na atividade dos apóstolos, percorrendo a Europa em atividade, amor, eu quero considerar um texto no Antigo Testamento, quando nós mal falamos sobre o termo igreja, mas ali estava o povo de Deus reunido. Eu quero que você entenda dessa forma. Eu quero te levar a Jeremias 29, quando o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia em uma das ocasiões de seu cativeiro. Deus diz assim, em uma carta que ele envia lá, capítulo 29, versículos 5 a 7. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposa para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam ao ir na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde vos desportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terão paz. Essa é uma carta que Deus manda para explicar o que estava acontecendo espiritualmente na realidade de vida deles. Não era Nabucodonosor quem estava, no final das contas, no controle da vida do povo de Deus. Era o próprio Deus, através de Nabucodonosor, deportando o povo de Deus de Jerusalém para a Babilônia. Uma situação terrível, completamente indesejada e desesperadora em muitos aspectos. Desoladora para o coração e para a esperança. Eles foram tirados de seus lares, foram tirados da sua casa, da sua cidade. Mas agora Deus está falando para eles, a missão continua. E vocês devem não desanimar, muito pelo contrário, viver a vida completa na Babilônia. A Babilônia é o mundo espiritualmente falando, caído. E eles deveriam ser luzeiros naquele lugar e agentes da paz de Deus num lugar em trevas espiritualmente falando. Deus então os envia a serem cidadãos daquele lugar, jamais se misturando com o mal, muito pelo contrário, sendo contraste, sendo luz do Senhor naquele lugar. Eles deveriam habitar, plantar, colher, educar os filhos, educar as filhas, dá-las em casamento, casar, criar os netos. Era uma vida completa. Se tratava de 70 anos esse recorte histórico. E nesse caso, nós estamos falando sobre buscar a paz da cidade. Eles deveriam buscar a paz da cidade e orar ao Senhor pela paz da cidade. Essa missão não mudou. Nós devemos ainda, como igreja local, no bairro em que Deus colocou, na cidade em que Deus nos colocou, país ou ponto de partida onde estamos inseridos enquanto igreja, abençoar a cidade, o bairro, o mundo, levando a verdade, a luz do Senhor. Nós devemos orar pelo mal na cidade, orar pelas dores da cidade, orar pelas deficiências, pelas debilidades, pela imoralidade do nosso bairro, pela política do Brasil, da cidade e do bairro, e pedir ao Senhor que façamos diferença culturalmente, levando o Evangelho e assumindo civilidade, ocupando espaços públicos importantes, como professores, profissionais, empresários e até figuras públicas das políticas, ocupando espaços no reino como testemunha fiel e sendo fiel a Deus, pregar, testemunhar e viver o Evangelho. Esta é uma forma de romper as paredes da igreja e ser igreja em todo o mundo. Que Deus abençoe a nossa missão, que se atualiza sempre e continua verdadeira e necessária.